Hoje é 1º de janeiro de 2026, início de um novo ano. E a equipe do Zoom Notícias deseja a todos um excelente ano, com saúde, paz e boas notícias para Nova Friburgo. E nesse feriado e começo de 2026, preparamos uma edição especial. Fizemos um apanhado dos principais trechos das entrevistas de estúdio realizadas ao longo dos últimos dias, reunindo temas que marcaram o fechamento de 2025 e que apontam desafios e expectativas para o novo ano em Nova Friburgo. Você vai rever falas do prefeito Johnny Maicon, da comandante do 11º BPM, a coronel Daniele Farias, do delegado Herbert Tavares, titular da 151 DP, do major Evi Gomes, secretário municipal de Defesa Civil, e do presidente da Cianf, Roosevelt Conci. Assuntos como segurança pública, prevenção de riscos, planejamento urbano, desenvolvimento econômico e perspectivas para a cidade estarão entre os destaques dessa edição especial de início de ano. Hoje é quinta-feira, 1º de janeiro de 2026 e o Zoom Notícias está no ar. Hoje a gente está recebendo aqui no Zoom Notícias o prefeito Johnny Maicon para debater assuntos importantes como saúde, educação, habitação e mobilidade urbana. Prefeito, obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço, Carol, mais uma vez aqui participando da programação da TV Zoom. É uma programação super tradicional, todos os anos, né, o chefe do executivo tem a oportunidade de estar aqui para trazer um balanço, uma prestação de contas de tudo aquilo que foi alcançado, conquistado, qual é o planejamento para o futuro, para que a gente alcance os sonhos que tanto almejamos para Nova Friburgo. Então, eu trouxe alguns pontos aqui para a gente começar debatendo a saúde, né? Eu gostaria que o senhor esclarecesse à população a situação de 4 pontos específicos. A obra do Córrego do Relógio, na Vila Amélia, o posto de saúde do Rui Sanglar, que já deveria ter sido entregue, o posto de Lumiar, também com atraso, e a construção da UPA de Olaria. Bem, primeiro vamos ao Córrego do Relógio. A gente tem um projeto que elaboramos através da nossa equipe técnica, Secretaria de Infraestrutura e Obras. A gente firmou uma parceria com a Secretaria Estadual das cidades, onde há um combo de projetos que serão licitados pelo Estado. Projetos estritamente de infraestrutura, incluindo esse do Córrego do Relógio. Então, a expectativa é que seja licitado aí o quanto antes tudo aquilo que foi requerido da parte técnica, jurídica, nós cumprimos integralmente, ou seja, atendemos todos os requisitos, e a expectativa é que muito breve essa obra seja licitada, e porque, para além de resolver o problema, a gente vai ter um urbanismo, a revitalização de todo aquele entorno. Então, muito em breve vai dar esse encaminhamento resolutivo. Bem, em relação à saúde, a gente tem trabalhado muito para fortalecer tanto as unidades primárias, que são os postinhos de saúde, unidades básicas de saúde, estratégia de saúde da família, como também a rede hospitalar. Prefeito, aproveitando esse tema do posto de saúde de Lumiar, a gente teve uma polêmica recente, que eu acho interessante a gente até estar explicando isso para a população. A população, eu acredito que gostaria de ouvir o senhor sobre isso, que envolve também as ambulâncias e a falta de manutenção das ambulâncias, que envolveu a morte de uma criança de 8 anos. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, por favor. Bem, primeiro que a gente, mais uma vez, assim como fizemos nas redes sociais, nos solidarizamos com a família. Confidencio que tem sido assim, uma dor muito grande para a gente, né? Porque mesmo não tendo uma relação próxima com a família, mas é uma vida, principalmente de uma criança, e a gente pensa, né, nos nossos filhos, no caso, na minha filha especificamente. Então, assim, a gente se colocou à disposição da família para dar todo e qualquer suporte, nós nos sensibilizamos, mas a verdade é que, infelizmente, no meio público, tudo é muito mais demorado, tudo é mais burocrático, que a gente tem que cumprir a risco que está na lei. Só para exemplificar, se tiver um paciente entre a vida e a morte e tem um medicamento que custa 30 mil reais e eu fiz a licitação, o medicamento foi frustrado, ou seja, nenhuma empresa se prontificou a vender o tal medicamento para o município, eu pegar o recurso, o que é 30 mil para o município? Absolutamente nada. Você pega 30 mil reais, comprar um medicamento direto
e salvar o paciente, certamente eu vou ser implicado juridicamente, vou responder a vida toda, né, e vou sofrer graves consequências. Da mesma maneira com os demais serviços e fornecimentos para o município. Então, para a gente consertar uma ambulância, por exemplo, não é um ato tão simplório. A gente precisa seguir com exatidão tudo aquilo que a lei aponta, né? Então, por isso também que a gente está aí nesse atraso, reconhecemos isso, em relação à recuperação mecânica e estrutural da ambulância, mas o fato é que nós assumimos o compromisso, Carol, de que construiríamos uma unidade de saúde de urgência e emergência Lumiar. É bem verdade que a gente teve o apoio, eu agradeço, independentemente da bandeira partidária, o recurso que está sendo investido lá de emenda federal, mas nós assumimos o maior custeio, que é o custeio diário, mensal e anual para manter aquela unidade em pleno funcionamento e que, repito, esse momento em que a gente tem que buscar ter um equilíbrio orçamentário e financeiro a ponto de que, se a gente contasse só o que a gente arrecada no 5º distrito, por exemplo, nunca, pelo menos nesse primeiro momento, nós teríamos condições de manter em pleno funcionamento uma unidade de urgência e emergência lá no distrito de Lumiar. Mas, por uma questão de senso de justiça e obrigação que nós temos como gestor público, a gente está se organizando para cumprir o que muitos prometeram, mas infelizmente só ficou no papel, só ficou na promessa, mas nós assumimos o compromisso e nós vamos cumprir para que aquele espaço seja um ambiente em que vai estar salvando vidas, em que vai estar estabilizando situações extremamente urgentes, de inúmeros acidentes que acontecem ali na RJ, de situações em que o paciente vai chegar entre a vida e a morte, e que a gente vai conseguir a estabilização até que ele seja encaminhado para uma unidade de referência e dessa maneira consiga aí, ser salvo. A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, essa importante entidade para o desenvolvimento e fomento da nossa cidade, completou recentemente 108 anos. E eu estou aqui do meu lado com o presidente Roosevelt Conci para fazer um balanço e falar sobre isso tudo, sobre o que aconteceu ao longo desse período. Roosevelt, obrigada pela sua presença aqui nos Notícias. É um prazer te receber aqui. Prazer, Carol. Bom estar aqui e nesse momento aí de fechamento de ano, né? Nada melhor do que a gente falar do que a gente conseguiu desenvolver, avançar e perspectivas, cenários para o próximo ano. Presidente, ao fazer um balanço dos feitos e projetos da Cianf esse ano, quais o senhor destaca como os mais relevantes? Eu posso dizer que estou completando um ano agora de mandato, efetivamente, e aí o ano foi extremamente positivo. É um pequeno balanço, porque temos muitas ações, e no decorrer, se houver oportunidade, vamos falando. O aspecto de nós termos aí sido distinguidos pela Confederação Brasileira das Associações Comerciais como uma das 4 entidades referências do Estado do Rio de Janeiro, são entidades empresariais, e para que a gente pudesse formar um Conselho Nacional de 50 entidades dentre 2.300 entidades. Eu digo que isso não é um orgulho para a associação, isso é também um orgulho para a associação, mas é uma satisfação para Nova Friburgo. É um reposicionamento da cidade no que diga respeito a se entender que uma cidade como sendo o polo nacional do vestuário, polo nacional metal mecânico, segundo produtor de folha de corte do país, por exemplo, a gente precisava de ter mais destaque no cenário nacional com relação à nossa voz empresarial da cidade. Então hoje compomos um grupo de 50 entidades chamado G50+, e essas 50 entidades, elas fazem parte, são entidades referência dentre 2.300 entidades do Brasil. Se você levar em consideração que das 50 entidades, 27 são de capitais, nós somos 23 entidades do interior do Brasil. Então isso acho que é muito bom, acho que é o maior destaque que eu traria para você. Agora, falando de impacto direto ao comércio e ao comerciante de Friburgo, né, como a Black Brown recentemente, o projeto A Cianf presente, quais outros projetos você destaca que
que costumam impactar diretamente o comerciante de Friburgo? Eu diria que nós estamos buscando mudar a chamada lógica ou ampliar a lógica da Associação Comercial, Industrial e Agrícola. Não somos mais tão somente, sempre fomos, ao longo de um tempo, uma entidade focada essencialmente no comércio. Nós somos focados hoje com muita força, muita ênfase no comércio, mas somos focados também na indústria, somos focados na agricultura, no serviço, porque ao longo da vida da associação nós não falávamos em serviços. Tá? Não era da cultura do país você ter uma grande inserção dos serviços. Nós estamos aqui falando, somos profissionais, eu trabalho com serviço, você trabalha com serviço, o Léo trabalha com serviço, né? Aqui todos nós trabalhamos aqui com serviço. Então hoje a gente tem dado um destaque na medida que a gente estabelece um protagonismo da Cianf como um todo. A gente quer buscar hoje ações que visem a colocar o comércio como uma referência na economia da cidade, no processo de desenvolvimento econômico da cidade. E aí a gente não pode abrir mão das outras categorias, das outras classes, né, e dos portes das empresas. O comércio é muito forte em Friburgo, mas hoje nós temos, para que você possa entender, hoje nós temos um MEI que é crescente muito no país, em Friburgo também. Nós temos quase 20 mil MEIs. Nós temos em torno de 33 mil CNPJs em Friburgo. Então a gente busca trabalhar e vamos falar no decorrer com relação a essas ações específicas que a gente tem trabalhado para o comércio. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes, estoques, computadores. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Paula, na Roberta, na Daniela. Porque não importa o tamanho da empresa, se é grande ou se é pequena. Ela é sempre feita de gente e liderada por gente. E isso nós aprendemos ao longo dos nossos mais de 120 anos de existência, atendendo mais de 1 milhão de empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. E se cada empresa tem a sua própria história e seus próprios desafios, as soluções não podem ser as mesmas. Toda empresa é única, como todo ser humano também. E é por isso que a gente cuida de cada uma dessas empresas, como cuidamos do Rafael, da Paula, da Roberta e como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Boa noite para você que está nos assistindo. O Zoom Notícias faz uma série de entrevistas com as autoridades competentes do nosso município para fazer um balanço, do que foi o ano de 2025. Hoje nós vamos receber o Dr. Herbert Tavares Cardoso, que é o nosso delegado da
151 DP em Nova Friburgo. Seja bem-vindo, delegado, aqui ao Zoom Notícias, né, para falar um pouquinho de como foi esse ano de 2025. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, pela possibilidade de expor um pouquinho como foi o nosso trabalho, né, ao longo desde que chegamos aqui, ao longo desse ano, que é o primeiro ano completo nosso aqui à frente da delegacia, e a gente vai trocar uma ideia que vai ser favorável para os espectadores e para a cidade. Com certeza. O senhor está em Nova Friburgo desde julho de 2024, né? De lá para cá, quais assim os principais resultados que o senhor pode nos trazer com relação a esse período de trabalho? Tá, em relação à nossa delegacia, a gente pode dizer que encontramos um cenário de uma cidade controlada em relação a crime, não tinha muito o que falar. A delegacia era satisfatória, do batalhão era excepcional, do 10º Batalhão não tem o que falar. Passamos a agir de forma integrada e graças a essa integração a gente tem números que acho que em relação à quantidade de prisões, a nossa delegacia no estado é a que mais prende. E bem à frente das demais, não que seja melhor ou pior, que a gente conseguiu uma maneira de trabalhar que está dando resultado. E desde que chegamos aqui, ano passado foram mais de 200 prisões, em menos de 6 meses, 5 meses, alguma coisa. Esse ano são quase 600 prisões já. E eu posso te garantir que são prisões de pessoas que tinham sido presas de fato, ninguém forçou a barra, ninguém está querendo um número estatístico, a gente está de fato tentando tornar a cidade mais segura, usar uma reprimenda correta para quem transgrediu a lei, ninguém que está inocente está sendo preso. E eu acho que isso é bem favorável. Além disso, a parte administrativa da delegacia, a gente conseguiu tirar a delegacia de várias pendências que tinha e hoje ela é classificada no estado como, as delegacias no estado de Rio são classificadas de algumas maneiras. C, quando está muito ruim, B, ruim, A, aceitável, AA, muito bom, e 3 As é ótimo. Chegamos 3 meses seguidos nesse nível AAA, o que eles chamariam a delegacia como um todo, setor de inteligência, de investigação, relatório de inquérito, prisões, e chegamos nesse nível que ainda só ia manter assim, porque a gente entende que mantendo assim vai ser não bom para a gente, mas bom para a cidade, que vai ficar bem representado pela Polícia Civil e manter esse nível de segurança que é diferenciado no estado do Rio de Janeiro hoje em dia. Sim, o senhor conseguiu trazer uma equipe também, né? Compactar aí uma equipe, no caso sob a sua direção. Isso significa uma diferença na hora de fazer o trabalho? Sem dúvida, eu consegui trazer pessoas da minha confiança quando eu vim para cá, vim de carro para cá, né, por cerca de 1 ano e meio, pessoas da minha extrema confiança que me ajudam na parte administrativa, na parte operacional, de forma inestimável, sem eles eu não conseguiria fazer nada. E encontramos aqui um núcleozinho de pessoas que moram na cidade, que vestiram a camisa, que entendem que são consumidores do serviço que prestam, que estão zelando pela cidade. É um grupo de adolescentes no todo, mas especificamente em relação a essa quantidade de prisões, são 7 policiais que a gente conseguiu colocar para, de fato, diariamente agir na rua, agir de forma integrada com a Polícia Militar, trocando informação o tempo todo. Muitos falam inteligência policial, né? Inteligência nada mais é que informação. Se você tem informação, você consegue chegar nos crimes, nas autorias, e assim tem sido feito e está dando resultado. Sim, uma equipe, então, bem mobilizada com o mesmo sentido, seria isso? Completamente, e focada nesse sentido de manter a cidade segura, porque eles entenderam que moram aqui, então eles beneficiados maior serão eles mesmos, a família deles. E a receptividade da cidade com você, né? Você sentiu isso? Sim, a população de bem nos recebeu muito bem. Às vezes nas ruas, ocorrência, eles ficam um pouco assustados de se manifestar na frente dos presos, porque são pessoas violentas, que acumulam a população, mas quando tem chance, agradecem a gente, falam, desde que começaram essas ações diárias com a PM, que a gente faz sempre com a PM, com a P2, o Patama, algumas vezes também, os bairros estão mais tranquilos, os criminosos não estão tão à vontade para, de fato, ficar oprimindo as pessoas na via pública. Não, e como a cidade pode coibir isso, né? As pessoas do bairro, da comunidade, porque muitas vezes, doutora, as pessoas têm medo, né, de se expor, né? Tem medo de ligar, apesar de ser, né, é uma coisa que ninguém vai saber, né, é anônimo, mas as pessoas têm ainda esse certo receio, né, de, eu não vou mexer com isso. Qual seria, assim, uma participação mais ativa da sociedade quanto a isso? Não, nós mantemos na delegacia, na Polícia Civil e na PM também disco de denúncia, que é de fato para receber essa informação e filtrar, e é fundamental. Se eu chegar com uma viatura no determinado bairro, não vai ter tráfico lá, eles vão parar na hora. Agora o morador, ele dia a dia está observando, ele sabe quem está ali, onde é que fica, onde é que de repente esconde a droga.
Essa colaboração é fundamental. A segurança pública começa com cada um, termina na polícia, mas começa com cada um colaborando, fazendo a sua parte, para a gente manter a nossa cidade tranquila. E por mais que seja tranquilo, como eu falei, não tem arma e tal, o tráfico nos bairros incomoda a população de bem. Leva o usuário para lá, pode fomentar um furtozinho ou outro. Pô, o cara passando com a família, o integrante da Boca pode tentar mexer com a família dele, prejudicar ele, acuar. Então, a população de bem não gosta disso, não tolera isso. E isso é uma coisa que a gente tem que usar a nosso favor. E a população pode ter certeza que é 100% anônimo, a pessoa não vai ser revelada a identidade e a gente vai bater firme neles. Então, diz que denúncia, né? Tá aparecendo aqui na barra, na tela, para você anotar. E sempre que tiver alguma situação, pode ligar porque é anônimo, né? Sim, sim. A gente prefere até que mande mensagem, porque às vezes ligação é muito fluxo. A pessoa não consegue identificar ali o policial. Sim. Assim que puder, vai responder e já vai encaminhar para o setor de investigação da delegacia para as providências devidas. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arp. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Há 25 anos, ajudamos negócios a nascer e crescer em Nova Friburgo. Cuidamos de cada detalhe para que você empreenda com segurança. Menos burocracia, mais soluções, com atendimento próximo e humano. Seu legado protegido, sua família segura. Planejamos o futuro do seu negócio e estruturamos sua holding. Somos a Tavares Garcia Consultoria. Seu negócio, sua história. A gente cuida para você crescer. Desde agosto desse ano, o 11º Batalhão de Polícia Militar está sob o comando, pela primeira vez na história, de uma mulher, a comandante-coronel Daniele Farias, que está aqui do meu lado. E nesse bate-papo a gente vai falar sobre os desafios, o balanço desse período e sobre a segurança pública em Nova Friburgo, sobre a parceria da Polícia Militar nas ações com a Polícia Civil e um pouco da trajetória profissional dela. Comandante, obrigada pela sua participação e pela sua presença aqui. Eu começo te perguntando, nesses primeiros meses, quais foram os principais desafios enfrentados aqui em Friburgo? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui representando o 11º Batalhão e a Polícia Militar. Bom, a gente chega num município muito seguro, né? Friburgo está entre os municípios mais seguros do Rio de Janeiro e acho que o nosso principal desafio é manter essa situação de tranquilidade, né? Então, a gente vem reforçando nossas atividades preventivas para que a gente continue
não tendo casos de roubo de rua, roubo de veículo. É uma luta diária, né, que a gente, não só o 11º Batalhão, mas toda a Polícia Militar, a gente conta com limitações de recursos humanos e logísticos, né? Mas a gente vem se saindo bem. Acredito que o fato de eu ser mulher não teve nenhum obstáculo com a tropa, nem com a sociedade, muito pelo contrário, fui muito bem recebida, tanto pela tropa como pelos moradores, então já agradeço até pela forma como me receberam e pelo carinho. Agora você veio do Rio, né? Fala um pouquinho, para quem está em casa, um pouquinho da sua trajetória dentro da Polícia Militar, como é que foi isso, por onde você passou até chegar aqui em Friburgo? Eu passei mais da metade da minha carreira no Regimento de Polícia Montada, né, que é responsável pelo policiamento montado em todo o estado do Rio de Janeiro. Depois tive uma passagem pelo Centro de Formação de Praças, pelo Estado-Maior da Corporação, e minha última missão foi no 19º Batalhão, que é o batalhão responsável pelo bairro de Copacabana, em Leme. Eu fiquei à frente do planejamento operacional dos 2 últimos réveillons, do show da cantora Madonna e Lady Gaga, né? Então, fora a Operação Praia, né, que é diária, que é uma grande dificuldade que a gente tem, é um grande desafio diário que a gente conta lá no bairro de Copacabana, e acho que isso me deu uma bagagem operacional e profissional muito grande, né? Você passar por um batalhão que tem uma dimensão muito grande, tudo que acontece em Copacabana tem uma repercussão muito grande, né? Então, eu acredito que isso me deu uma bagagem operacional para estar assumindo novos desafios, né? É importante a gente destacar, para quem não sabe, que o 11º Batalhão ele não é responsável só pela segurança pública de Friburgo, mas é Friburgo e mais 7 municípios, sim, né? Sim. Então é um pouco mais complexo, né? Sim, é um batalhão que tem uma extensão territorial muito grande, né? E tem áreas limítrofes que já não estão tão seguras como Friburgo. Então, isso que eu digo que é nosso desafio é a gente manter Friburgo seguro, mesmo tendo áreas limítrofes que já não estão tão controladas como a gente tem aqui, né? É uma extensão territorial muito grande, tem alguns distritos que a gente tem, às vezes, só um destacamento. E a gente manter a segurança é o nosso desafio diário. E assim, na sua avaliação, quais são hoje os principais desafios da segurança pública em Nova Friburgo especificamente? Não é um grande período, não dá para avaliar muito, porque você chegou em agosto, mas como é que você avalia isso dentro do período que você chegou aqui? Como eu já fui até sendo repetitiva, eu acho que hoje o principal é a gente poder contar com um apoio maior de efetivo. A gente não tem um efetivo tão grande, né? Então a gente tem que se desdobrar, né? A gente tem hoje uma ferramenta que é o regime adicional de serviço, que é o RAS. Então é onde o policial trabalha na hora, como se fosse uma hora extra, né? Remunerada. Então, em cima desse RAS é que a gente consegue implementar novas ações, né? Realocar o efetivo onde a comunidade está precisando, onde a gente está sendo demandado. Então, acho que o nosso maior desafio é esse, a gente está se reinventando, mesmo sem ter um grande efetivo, a gente não recebeu efetivo, né? A gente sabe que a capital é sempre uma prioridade, até pela criticidade que a gente vive lá, sim. Mas assim, nosso secretário já sinalizou que na próxima turma a gente vai estar recebendo efetivo, então a gente criar outros serviços, né? Tentar ser mais presente nas ruas, esse é o nosso maior desafio. Mas o regime adicional de serviço hoje é uma ferramenta que tem nos ajudado e a gente reforça o efetivo onde a gente vê uma necessidade, né? Agora, nas festas de Natal, o movimento no comércio, a gente reforça o efetivo no centro, então a gente vai jogando de acordo com a necessidade. O que a gente tem visto aqui dentro do jornalismo, né, que a gente lida muito com isso, é uma parceria muito grande da Polícia Militar, principalmente do Serviço Reservado, do 11º Batalhão, com a Polícia Civil. Isso é muito importante para o combate ao tráfico, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho também da ramificação do tráfico em Friburgo, que não está só em uma localidade, ele está espalhado e parece que o Comando Vermelho está... Foi uma das surpresas que eu tive, né? Por ser um local tão seguro, eu não imaginava que tinha um tráfico de drogas tão forte como tem aqui, né? Mas assim, o Dr. Ebert da 10ª DP é muito parceiro, a gente faz operações quase que diárias, né? E todo dia tem prisão em flagrante aqui. A tropa do 11º Batalhão todo dia, eu reparo é uma isso. máquina de ocorrências. Então a gente trabalha muito alinhado, não só aqui em Nova Friburgo, nos outros municípios também. E o que a gente vê é que o Comando Vermelho está atuante em toda a nossa área, né? Mas a gente
Hoje, graças a Deus, a gente atua em todas as comunidades, a gente não tem dificuldade para acessar em nenhuma área, né, em toda a nossa extensão territorial. Então, é uma vantagem que a gente tem da gente conseguir fazer operações sem precisar de um apoio, né, como na capital a gente precisa da Força COI, do BOP, do Choque. A gente, com os nossos próprios recursos, a gente consegue fazer operação em toda a nossa área. Mas é um ponto de alerta, né? A gente tem que estar sempre atento para a gente não deixar esse tráfico aumentar, não aumentar a exposição de armas, que a gente não tem hoje armas longas aqui, né? Não tem um fuzil em nenhuma comunidade, então é a gente trabalhar para manter essa realidade até acabar, se fosse possível, né? A gente está no verão, período mais chuvoso do ano. Para falar sobre os cuidados necessários e o trabalho preventivo, eu estou aqui do meu lado recebendo no estúdio hoje o Major Evi Gomes, secretário municipal de Defesa Civil. Major, obrigada pela sua presença aqui nos estúdios do Zoom Notícias, é um prazer estar te recebendo. E eu começo te perguntando sobre o período mais chuvoso do ano, que é agora, né? Quais são os principais riscos que esse momento traz para a Nova Friburgo, especificamente no ano de 2025 para 2026? Bom, esse período é um período característico para risco geológico e risco hidrológico, né? Então é um período que a gente dá muita atenção, a gente tem nosso plano de contingência, né? A gente está na 5ª atualização desse plano, né? Que é uma ferramenta principal nossa para nos auxiliar na gestão de risco de desastre. Existe um mapeamento das áreas de risco em Friburgo para as pessoas que estão em casa, né? A gente sabe que tem gente assistindo a gente de vários bairros e distritos diferentes. Tem um mapeamento? Como é que é feito isso? A gente tem o nosso plano municipal de redução de risco. Ele é de 2013, né? É um plano que necessita de atualização. Essa semana, a gente está terminando de realizar um acordo, em termos de colaboração com o Ministério da Cidade, através da Secretaria de Periferias, e a gente, ano que vem, vai fazer a atualização desse Plano Municipal de Redução de Risco. Agora, as áreas mais fragilizadas, que estão em locais que são mais vulneráveis, essas áreas receberam obras nesse ano de 2025, 2024? Como é que está isso? Bom, de 2011 para cá, onde teve o primeiro Plano Municipal de Redução de Risco, né, depois foi atualizado em 2013, e foram identificadas essas áreas, né, e direcionado obras para mitigar esse risco. As áreas principais, onde tem o maior número de pessoas, praticamente todas já foram contempladas, né? Mas temos ainda áreas sensíveis que a gente precisa de realizar obra de contenção, de drenagem, para sanar esse problema no geral. Ainda temos áreas que precisam dessas intervenções. Então, antes da gente falar das emergências, vamos falar de prevenção. Ao longo do ano, como é que a Defesa Civil trabalha nesse sentido de prevenir, com relação ao trabalho de prevenção? A gente sabe que tem o teste de sirenes, como é que a população participa desse projeto, como é que é feito isso até a gente chegar, nessa área crítica que é janeiro, dezembro e fevereiro? Então, a gente trabalha com os núcleos de proteção e defesa civil comunitária, né? A gente assume em 21, a gente tinha 2 núcleos desses, em Amparo e Duas Pedras, funcionando. Esse ano é um ano que está marcando uma virada nesse sentido, que a gente precisa de trabalhar, trazer mais próximo a essas comunidades que se encontram dentro de área de risco. Então a gente está inaugurando mais 13 núcleos desses, né? A gente está terminando a capacitação, vamos fazer a entrega de equipamentos, inclusive hoje, sexta-feira, chegou uma van que a gente adquiriu através de um projeto que o Ministério Público do Trabalho financiou, né, encaminhou esse dinheiro para a gente comprou essa van, comprou equipamentos para a gente colocar nessas comunidades e trabalhar junto com esses voluntários para que a gente possa trazer esse conhecimento para essa comunidade que vive em área de risco, para saber que na hora que precisa de tomar certas ações, né, certas atitudes, para que ele não se torne um eventual vítima, né, de uma situação de risco de desastre.
Então, aprofundando um pouquinho mais esse assunto, falando diretamente com a população de casa, que tipo de atitude essas pessoas devem ter para evitar qualquer tipo de risco em época de chuvas fortes? Então, o que elas podem estar fazendo? Nós temos nosso sistema de alerta e alarme instalado nas comunidades, onde o risco geológico é um risco muito alto. Então, todas as vezes que uma frente fria, como estamos agora passando, na quarta-feira chegou, até final de domingo, segunda-feira, ela vai estar passando na nossa região. O nosso sistema de alerta e alarme, ele está instalado nessas comunidades, a gente vai emitindo alerta. Se for necessário a gente fazer o alarme, que é o acionamento das sirenes, a gente pede e orienta a população que se direcione para o ponto de apoio mais próximo de sua residência e aguarde ali as orientações da Defesa Civil, porque esse local já foi mapeado, existe risco de deslizamento, então, havendo a necessidade, a gente acionou o alarme, a gente pede para a população que atenda essa nossa, esse alarme nosso e se direcione para lá, que lá está o local seguro até a passagem dessa situação de risco, e a gente faz uma vistoria no local, vendo que está tudo em ordem, a gente retorna com as pessoas para suas residências.